Deve estar certo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos dando início aqui a mais uma sala de debates, iniciando as nossas atividades da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro. Recebo aqui com muita alegria, mais uma vez, nosso querido amigo, professor doutor Carlos Eduardo Japiaçu, que é professor da UERJ, professor da UFRJ e vice-presidente da IDP, que é a Associação Internacional de Direito Penal, e que traz para a gente aí todo o teu conhecimento, Japiaçu, acerca do TPI, do Tribunal Penal Internacional, e que deixou para a gente o grande desafio de interpretar essa última decisão a respeito do mandado de prisão de Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia. Boa tarde, Japiaçu, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, doutor Carlos Nicodemus. Que felicidade. Podemos é um amigo tão querido. Ele quando me convidou para participar desse debate. Convites de Nicodemus não são convites, são convocações. E claro que eu aceitei e estamos aqui para conversar sobre isso. Bom, vamos lá então. Bom, eu começaria, Japiaçu, até tentando dar continuidade ao nosso debate da última sala de debate que nós fizemos sobre o TPI, em que se discutia a aplicação dele ou não, para a época o presidente Jair Bolsonaro, em razão de práticas, interpretadas a partir de uma configuração de genocídio. A gente fez uma leitura sobre esse tema naquela época, mas agora a questão é outra. E eu perguntaria hoje qual é o estado da arte do TPI, do Tribunal Penal Internacional, em relação à humanidade, ao mundo, às relações multilaterais, especialmente no que diz respeito ao contexto da ONU. O peso hoje do TPI nas relações multilaterais. Eduardo. Sim. Eu acho que o desafio histórico do TPI. O TPI foi um tribunal que foi criado baseado no princípio da complementaridade, ou seja, um tribunal que vai agir quando não houver ação interna. Tribunais nacionais não agirem. A lógica óbvia é que, quando há um crime, o que se espera é que o sistema de justiça criminal responda. Se um crime praticado no Rio de Janeiro, seja ele um furto, seja ele um genocídio, é de se esperar que as autoridades policiais vão investigar, o Ministério Público vai oferecer denúncia, o Judiciário vai processar, julgar, e, se for o caso, condenar e vai se fazer cumprir pena. O TPI atua quando isso não acontece, especialmente quanto aos crimes da sua competência, especialmente crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e, de maneira mais complexa, o crime de agressão. Portanto, o TPI é, de alguma maneira, ou tenta ser, de alguma maneira, uma espécie de fiscal mundial quanto a esses crimes. Ou seja, há um comunicado da comunidade internacional que ela não tolera esse tipo de violação. O desafio, portanto, sempre foi se tornar efetivo. No caso específico da guerra da Ucrânia, é claro que temos um problema. A gente brincava, antes de começar aqui, quero ver quem é que vai ser o oficial de justiça que vai cumprir esse mandado de prisão. O que aconteceu? Ou seja, a gente tem um conflito no ano passado. O TPI tem competência para crimes cometidos no território de Estado-parte, por nacional ou contranacional de Estado-parte, ou se o Estado não parte, aceitar a jurisdição. E a outra hipótese seria uma decisão do Conselho de Segurança requerendo ao procurador que inicie a investigação. Rússia e Ucrânia não são Estado-parte e não houve decisão do Conselho de Segurança nesse sentido, nem me parece que vai haver, porque a Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança. Não, com poder de veto. Então essa decisão não vai sair nunca. Exatamente. Qual é a única hipótese do TPI atuar? É a Ucrânia aceitando. É a Ucrânia aceitando, que é o que está acontecendo. A Ucrânia já teve dois casos presentes na Ucrânia, porque a Ucrânia aceitou a jurisdição. Embora não seja Estado-parte, nesse caso em particular, mais do que isso, que o crime teria sido cometido pela Rússia em territórios ocupados na Ucrânia. Então, o que está acontecendo é a Ucrânia aceita a atuação do TPI. Então, uma série de Estados-partes requereram ao TPI o início da investigação.
E, nesse âmbito, foi expedida uma ordem de prisão do presidente Putin e da comissária de direitos da criança da Federação Russa. É uma espécie de Belova, é uma espécie de secretária nacional de criança e adolescente, talvez eu possa traduzir dessa maneira. É, e Esse é um negócio interessante, né? Quer dizer, o TPI ele julga pessoas e não necessariamente exclusivamente chefes de Estado. Ele pode alcançar outras qualquer, pessoas no contexto da violação de direitos, né? se a gente pensar, ele vai não só o chefe de Estado, mas, por exemplo, quem está na ponta, dando tiro. Você Sim, vai de quem comanda a estrutura até a ponta. tá. Porque o TPI é um tribunal que não julga estados, é um tribunal que julga Pessoas, pessoas. pessoas, sim. É. É, Uma... só para ilustrar, nesse caso específico, o que teria havido a prática do crime de guerra, de deportação ilegal de população, de crianças, no caso, e transferência ilegal de população, sempre de crianças. Ou seja, você retirou crianças da Ucrânia, transferiu para a Rússia. E é disso que está se tratando. A gente não tem só para. Prometo que eu estou encerrando essa. Não, A não, gente, mas... a gente não tem mais informações sobre isso, porque, como envolve crianças, esse processo é sob sigilo. Então, a gente tem a notícia da decisão, mas a gente não tem acesso ao texto da decisão que podia ajudar, claro. Mas, enfim, mas o caso é este. O caso é Tá este. bom. Então, assim, você está trazendo que, dentro da competência do Tribunal Penal Internacional, assim, o que nós estamos tratando aqui é um caso específico de deportação de crianças que Isso, decorrem da guerra entre Rússia e Ucrânia. E aí, uma exatamente. questão de efetividade é saber, né, se esse mandado de prisão ele pode ser cumprido, haja vista que tanto Rússia quanto a própria Ucrânia não integram ou não aderiram, né, ao tribunal, ao TPI, não é isso? É assim, não é automático, então precisa assim, no caso específico da Ucrânia, porque seria crimes praticados em território da Ucrânia. Então, a Ucrânia, um dos dois pode pedir, pode dizer, aceito a justiça do TPI, quero que haja. Nesse caso, teria sido a Ucrânia contra a Rússia. É claro que a gente tem um problema grave, e eu acho que esse é o limite do TPI. Assim, esse é um limite, se a gente pensar, esse é um limite histórico da justiça penal. Durante séculos, a gente teve pessoas que não eram alcançadas pela justiça penal. Isso internamente. Se a gente pensar historicamente, o que nas monarquias, o que prevalecia era a ideia de que o rei não errava. The king can do no wrong. Então, a responsabilidade do rei implica que ele não podia ser punido pelo que fizesse. Se a gente internamente parte hoje, com todas as ressalvas possíveis, da ideia que ninguém pode deixar de se submeter à lei, na esfera do direito internacional isso não é tão claro. Ou seja, a brincadeira que eu costumo fazer, um oficial de justiça bater na porta do Kremlin ou na porta da Casa Branca não me parece alguma coisa tão óbvia. Certo. Então, assim, Assim, pode falar, já pensou? Não pode falar. não, eu só ia dizer, do ponto de vista prático, hoje, para mim, que essa foi a pergunta inicial, isso é muito mais, me parece muito mais um repúdio ao que está acontecendo do que alguma coisa que concretamente vai gerar uma prisão. Ou seja, o que faz parte de um grande processo na comunidade internacional de repúdio à guerra, de tentar isolar, mas me parece pouco provável que a gente vá ver o Putin saindo preso do Kremlin por ordem do TPI. Pois é, e aí eu remeto mais uma vez à minha primeira pergunta, que é o debate que se tem hoje no campo internacional sobre a importância das relações multilaterais e dos organismos multilaterais. Por exemplo, a ONU, nós estamos tratando aqui da ONU, né, de uma convenção, da qual, né, do Estatuto de Roma, em que envolve países, e esse caráter meramente simbólico, você acha que isso enfraquece ou reforça a importância dos organismos multilaterais? Em relação ao TPI, eu gosto de achar, posso estar sendo otimista, que a gente está diante de um processo em andamento. Certo.
Assim, a gente tem duas maneiras de olhar para isso. Copo meio cheio e copo meio vazio. O copo meio vazio é pensar o Putin não vai ser preso. O copo meio cheio é a gente pensar que um organismo internacional, expediu um mandado de prisão contra o presidente da Rússia. Isto é inédito. Se hoje a gente está diante de alguma coisa com dificuldade de efetivação, ao mesmo tempo, do ponto de vista simbólico, isso é inédito, e eu gosto de achar que isso é um processo em andamento para a gente adiante ter isso de maneira mais automática e concreta. Aí, assim, de novo, copo meio cheio, copo meio vazio. Eu gosto de achar que a gente está diante de um processo em andamento que cada vez mais esses órgãos tendem a ganhar importância, mas isso não é um processo simples, não é um processo, é um processo com idas e vindas, porque ele envolve interesses, ele envolve estados, mas eu acho, assim, acho que a gente pode olhar para isso como um passo adiante, ainda que com dificuldades de efetivação. Muito se debate em relação a essa decisão, porque ela vem no contexto da guerra Rússia-Ucrânia, Ucrânia-Rússia. Então, esse é um fato objetivo. E aí, pegando uma competência do TPI a partir da questão de deportação de crianças. E se discute, né, como os organismos multilaterais, no caso a ONU, né, se posiciona a respeito desta guerra, né, como ela vem enfrentando isso, inclusive em relação à própria postura de invasão da Rússia contra a Ucrânia. Você não acha que isso é mais um capítulo, né, desse posicionamento da ONU através de uma competência específica, que é a do TPI, ou não? Isso vem mesmo numa autonomia do TPI? Eu acho que a gente não consegue separar as coisas. Existe alguma autonomia, mas acho que isso faz parte de um quadro mais amplo. Existem limitações para a ONU atuar, até pela sua própria composição, e especificamente a questão do Conselho de Segurança. Em última análise, o órgão encarregado de zelar pela paz e segurança nacional é o Conselho de Segurança, que nunca vai ter uma decisão, porque um dos envolvidos é membro permanente do Conselho de Segurança. Pois é, na perspectiva internacionalista, especialmente aqueles que olham a guerra sobre uma outra perspectiva, inclusive dos argumentos da Rússia, entendem que isso foi uma forma de driblar, né, esse poder de veto no Conselho de Segurança e uma posição mais dura da ONU em relação a esse conflito que se arrasta e se prolonga no tempo, né? Essa é a minha impressão. Essa é a minha impressão. Ou seja, o caminho óbvio e natural era o Conselho de Segurança tomar uma resolução que podia terminar, inclusive, envio de tropas. Inclusive, envio de tropas de manutenção da paz. Isso não Sim, vai acontecer, porque isso não tem como acontecer diante de um quadro. Assim, a ONU tem uma estrutura do final da Segunda Guerra. Ou seja, são as quatro potências vencedoras mais a China. O sim. mundo se modificou, você tem mais atores importantes que não fazem parte nem farão, porque essa reforma da ONU de que tanto se fala há tantos anos, para acontecer, você precisa superar essas potências. Então, me parece que isso vou insistir, esse é um processo mais amplo, a gente não consegue separar e uma manifestação da comunidade internacional contrária à guerra. Se não dá ir pelo Conselho de Segurança, você tenta ir de outra maneira. Eu acho que é isso que está acontecendo. Pois é, e na verdade, quando nasce de um drible que se dá em relação a essa limitação do Conselho de Segurança, a gente vê então, aí eu queria uma opinião tua como especialista, né? A questão da tomada de decisão do mandado de prisão. Esse processo ele se instaura com denúncias que foram feitas, se estabelece um procedimento e se sem um julgamento se expede um mandado de prisão. Queria que você falasse um pouquinho do campo prévio, né? Como é que isso ocorre dentro do TPI, quando é que se Então, emite o mandado de prisão, né? E por que uma, que vamos lá, a rigor que você faz é uma série de estados fizeram, a partir da Lituânia, que é vizinha, fizeram um requerimento ao gabinete do procurador-geral. O procurador-geral instaura uma investigação e aí é o procurador-geral que pede ao tribunal a expedição do mandato. Vamos lá, grosso modo, eu estou me referindo ao Ministério Público no âmbito de um inquérito. Então, ele pede, diante da gravidade do que está acontecendo, e da continuidade das violações.
É essa a lógica. Então, e aí, assim, o TPI se divide em três, vamos lá, três instâncias: as câmaras de pré-julgamento, a Câmara de Julgamento e a Câmara de Apelação. Isso é no âmbito da sessão de pré-julgamento, de questões preliminares, tanto a que acompanha a investigação. Ele pede a sessão de questões preliminares, e a sessão de questões preliminares determina a expedição do mandado da ordem de prisão. Foi isso que aconteceu. Então, uma série de estados fazem um requerimento, o procurador, diante das provas do que foi apresentado, instaura uma investigação, no âmbito dessa investigação, requer enfim, o TPI não tem juízes monocráticos, são todos órgãos colegiados. Então, essa Câmara, essa sessão de questões preliminares, que eu vou usar uma expressão não, mas é uma espécie de juiz de instrução, ou Câmara de Instrução, é o que vai acompanhar a investigação, determinou a expedição da ordem de prisão. Que, claro, assim, vai precisar, por exemplo, vamos lá, veio uma das hipóteses. O Brasil, ano que vem, vai receber o G20. Se o Putin vier, vamos prender o Putin? Fala com o oficial de justiça, né? Não, assim, que a rigor, o Brasil já recebeu um pedido de cooperação no caso Bashir, do Sudão. Até um caso, assim, isso era relator o ministro Celso de Mello. A gente tem um problema nesse particular, porque o Brasil não tem lei sobre isso. Como é que se dá esse procedimento? Pois é. Tem um projeto de lei que tramita, eu ia até falar sobre esse ponto, que tramita no Congresso Nacional desde 2007, né? Eu tenho aqui... Mas você tem projeto até anterior, que não sai. Sobre a questão do TPI, você diz. Isso, assim, vamos lá, assim. O Brasil ratificou, assim, o que se espera? Você ratificou o Tratado de Roma com o Estatuto de Roma. E aí você precisa, em paralelo, de uma lei de implementação, que vai esclarecer essas coisas. Assim, o Brasil tem a obrigação de cooperar com o TPI. Como é que é o procedimento? Quem é a autoridade? Não sei. Aí, grosso modo, o ministro Celso de Mello, quando recebeu isso, eu digo para a sorte do Brasil, o Bashir nunca passou pelo Brasil. E vai para o ministro Celso de Mello. Ele faz um despacho para mandar ao Procurador-Geral da República, vai ser um voto. Ele fala sobre um monte de coisa do TPI, pede ao procurador para se manifestar sobre o que ele disse ou sobre qualquer outro tema que quiser. O que vai significar, no final das contas, o que eu faço com isto? Para a sorte do Brasil, o Bashir não veio aqui. E se o Putin vier? Assim, o Brasil recebeu. Assim, é claro que eu estou falando claro que ninguém acredita que se o Putin vier ao Brasil, o Brasil vai tentar prendê-lo, né? Mas superado isso, seria uma obrigação concreta como Estado-parte. Como é que se dá o procedimento após a prisão para cooperar? Quem é a autoridade competente? Não sei, porque a gente não tem lei até hoje sobre isso. A gente ratificou o Estatuto de Roma em 2002 e em 21 anos não tem uma lei de implementação. Na Alemanha, só para ter como exemplo, veio ao mesmo tempo. Você ratifica, integra, em paralelo tem o que eles chamam de Código Penal Internacional, a lei de implementação, porque para aquele tratado fazer sentido, eu preciso da lei de implementação. Eu não tenho o que fazer. Eduardo, quantos países hoje estão na base do TPI, do Estatuto de Roma, aderiram ao Estatuto de Roma? De cabeça, eu não sei, mas a gente olha. Isso aí. Bom, mas tudo bem. Mas é assim, vamos lá, mais de 100. Mais de 100, e com essa efetividade do modelo alemão, a gente tem poucos, né? Poucos menos, países. menos, assim, não tantos, mas tem. O Canadá tem desde o começo. Assim, eu acho que isso, em paralelo, tem a ver com uma. Assim, eu acho que o Brasil, culturalmente, tem uma certa dificuldade, ou talvez eu possa dizer, uma certa aversão à direito internacional. Eu fui orientando no doutorado de um professor de literatura muito conhecido chamado Celso Albuquerque Mello.
Ele brincava que ninguém nunca precisou saber de direito internacional para ser advogado. Isso é alguma coisa que pode ter sido verdade, hoje não é, mas essa má relação com o direito internacional é simples. Vá ao fórum e pergunte quantos juízes conhecem a Convenção, o Pacto de São José da Costa Rica, e aplicam Sim, no seu dia a dia. sim, E aplicam sim. no seu dia a dia. E aqui, para consideração dessa questão que você está levantando, né? Está completando um ano, completou um ano, a recomendação 123 do CNJ, que orienta o sistema de justiça nacional em todas as instâncias de fazer o chamado controle de convencionalidade, que, na verdade, ninguém faz, né? Ou seja, os É próprios juízes isso. É, não operam o controle de convencionalidade, trazendo os tratados, as convenções, tanto do sistema mundial quanto do sistema regional, para uma interpretação sobre casos concretos. Não fazem isso. Né? E esse é o mesmo. caso. Esse é o caso da justiça de transição. É o caso da lei de anistia, que o Supremo entendeu que era constitucional e a Corte Interamericana disse ele é inconvencional e o Supremo não examinou. Pois é, porque não faz esse controle de convencionalidade que é muito importante. Mas queria voltar aqui à questão do TPI, Eduardo, na questão da medida cautelar aplicada, né? Porque também, além dessa discussão sobre esse drible que foi dado objetivamente dentro do campo simbólico e que deixa claro que, né, em razão do poder da Rússia no contexto da ONU, nesse caso, ela perdeu, porque foi direto no chefe de Estado e ali objetivamente impôs uma medida contra a Rússia e o seu chefe. Né? Além dessa medida cautelar da prisão, o Estatuto de Roma ele prevê outras medidas que poderiam ter sido aplicadas, inclusive com rebatimento para dentro do Estado russo, por exemplo, em relação Sim. a Grosso, limitações. o TPI é um tribunal penal. Assim, o que existe, e aí a gente, existe reclamação no âmbito da Corte Internacional de Justiça, no que se refere ao genocídio na Rússia. Então, assim, a gente tem outras. Talvez seja o lugar para julgar o Estado. O TPI é basicamente com pessoas, e a partir daí são medidas penais. Nós estamos fazendo Sim, assim, ele impõe pena privativa da liberdade, limitada a 30 anos, pena privativa da liberdade, prisão perpétua e pena de multa. Em paralelo, o que a gente precisa é que o sistema de justiça internacional precisa dar respostas. Existe, em paralelo a isso, uma reclamação no âmbito da Corte Internacional de Justiça contra a Rússia por causa de genocídio. E me parece um lugar para o Estado russo ser condenado. Assim. O que está acontecendo, assim, diferente do que em outras épocas da humanidade, provavelmente a gente teria uma guerra maior, porque já teria ido, já foi mais fácil os Estados entrarem em guerra. Duas guerras mundiais dizem isso. O mais forte ataca o mais fraco e os outros vêm em defesa. Hoje, até com a maneira com que as pessoas do Estado lidam com a guerra, a reação é indireta. Ou seja, a União claro. Europeia não foi em defesa. Ela fornece a arma, mas ela não declara a guerra à Rússia. Nesse contexto, eu até acho, eu confesso que na semana em que começou a invasão da Ucrânia, eu dizia que achava que não ia acontecer nada, porque não fazia mais sentido guerra na Europa. E voltamos a ver uma guerra na Europa. Eu acho que é um momento importante para a comunidade internacional, e eu acho que tudo isso faz parte, tentar desenvolver respostas a esse tipo de evento. Porque, Certo. Não, pode falar. não, então, é isso que eu estou dizendo. Então, me parece que assim, o TPI tem uma atuação limitada, porque ele julga pessoas. Essa atuação, essas outras medidas, eu acho que precisavam e podem vir da Corte Internacional de Justiça. Porque uma questão que ficou se pensando o que eu pergunto em termos de medidas alternativas a uma medida de prisão, porque uma medida de prisão é uma coisa muito dura, ainda mais dentro da explicação que você deu, da estrutura do TPI e aonde ela foi tomada e em que momento, ou seja, de uma investigação
que está em curso, não é uma sentença, né, um julgamento e uma decisão de emitir um mandado de prisão a partir de uma sentença condenatória, mas é uma medida cautelar. Por isso que perguntei sobre rebatimento em relação a, por exemplo, proibir a pessoa afetada, no caso do Putin, de disputar as próximas eleições na Rússia, né, sob pena de embargos, esse tipo de efeito civil, vamos dizer assim, de uma condenação penal dentro do TPI. Isso não, nós não temos experiência sobre isso, né? Não, assim, eu estava dizendo, desde o ano passado, a Ucrânia ingressou na Corte Internacional de Justiça contra a Rússia, buscando a condenação da Rússia sob a Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio, tá? E a decretação de medidas provisórias. Isso é no âmbito da Corte Internacional de Justiça. Tá, tá. Em paralelo, o que está acontecendo agora é assim, a questão de você, a questão dos quando você condena um Estado é que você condena todo mundo e não condena, o argumento da responsabilidade penal em ação individual é que quando você pune o Estado, você pune todo mundo e não pune ninguém. Entendi. Esse teria sido o problema há 100 anos do Tratado de Versalhes, que puniu a Alemanha. Então, sobre todos os alemães pairaram aquelas sanções duríssimas, que foram, de alguma maneira, o combustível para o nazismo e para uma outra guerra. Então, a ideia da responsabilidade penal individual, a penal internacional individual, é punir as pessoas. Porque, nesse caso, você tem, de um lado, a possibilidade de punição do Estado, que viria da Corte Internacional de Justiça. Em paralelo, a ideia é que assim, está se punindo a Rússia há muito tempo. Aí você tem embargo, ok. O que acaba acontecendo é a vida dos russos fica pior. Eu Pois custo a é, crer que a vida do Putin fique pior. pois é. E acaba Então, você, criminalização da sociedade russa também, né? Isso é bem ruim, é né? isso, Porque, é isso. Isso acaba gerando ressentimento. Pessoas que, assim, que no limite não são responsáveis pelo que está acontecendo são penalizadas, porque é assim que funciona. E, agora, em em algum momento a Rússia reconheceu o TPI, a jurisdição. paralelo, O Eduardo, está me ouvindo? se eu não estiver enganado, estou te ouvindo. Se eu não estiver enganado, em Roma, ela se absteve da votação. Então, ela não votou contra. Os Estados Unidos votaram contra. A Rússia não votou contra, mas não votou a favor. E de lá para cá nunca aderiu. É, Sob um certo aspecto, a existência de um TPI não é bem recebida por grandes potências, que não raro recorrem ao uso da força. Só estou dando o exemplo das duas, que ao longo dos últimos 80 anos mais recorreram à força. Nem Estados Unidos nem Rússia querem um TPI, porque, sob argumentos mais diversos, eles recorrem ao uso da força, que é isso que se quer evitar. Tá. Agora, como fica. O TPI é um tribunal de pessoas, para pessoas. E isso está claro, Isso. inclusive, não se limitando a uma questão de ser o chefe de Estado, podendo ter toda a cadeia de decisão à execução ser responsabilizado, né? Não sendo a Rússia, não tendo a Rússia aderida ao TPI, ao Estatuto de Roma, como fica a defesa de Putin? A defesa Sim. dele. Se ele for assim, ele tem. Vamos lá. Se ele for efetivamente julgado, porque nesse momento ele tem que constituir advogado, existe uma espécie de um grupo de advogados, uma ordem de advogados, um bar de advogados, bar no sentido do inglês, tá? Em português pode dar outra ideia, né? Assim, os advogados podem se credenciar para fazerem parte desse grupo de advogados, e aí, à medida que há acusados, eles podem ter acesso a se tornar advogados no TPI. A gente pode até falar num outro momento como é que isso não funciona de maneira tão óbvia,
Ah. Mas, Mas, mas assim, mas se ele ele não precisaria. indicar um advogado, se ele não indicar um advogado, o TPI nomeia um advogado dativo para funcionar na defesa dele? Nesse processo revelando, ele vai ter que estar lá. Normalmente, o que acontece, grosso modo, vamos lá, uma espécie de chefe de secretaria da vara vai conversar com o réu e oferece advogados. Essa é uma outra questão complexa, como é que você é oferecido, tá? Essa não está no Estatuto de Roma, são as complicações que têm lá as É, suas peculiaridades. Mas, em última análise, é isso. Se, por exemplo, você quiser, você pode virar advogado do TPI. Tem que procurar, tem que ser admitido, mas é possível. A questão não é você virar advogado, é como é que você tem cliente. Advogado sem cliente, sim, não é é, advogado. fica completo. Não é isso? E, de alguma maneira, assim, o que me foi contado é isso. Você tem uma espécie de como se fosse o chefe de secretaria que vai visitar o acusado preso e ele vai oferecer advogados e ele vai escolher dentre aqueles que foram oferecidos. Entendi. Aí você O... precisa. Pois é, porque a pergunta que fica Normalmente é é, assim que funciona. Agora, claro que você pode vir com o seu advogado. Se você não tiver, vai te ser oferecido um de acordo com o rol dos advogados credenciados para o TPI. Grosso modo é isso. sim. Bom, a gente vai chegando aqui ao final, já nos nossos 30 minutos aqui da sala de debates, e agradecendo enormemente, viu, Japiaçu? Assim, são ótimos esclarecimentos, assertivos, e vai demarcando um pouco o, a tomada dessa decisão, né? E a efetividade dessa decisão. Eu acho que isso é o mais importante, sem sombra de dúvidas. Ficou evidente aqui que nós estamos tratando de um capítulo da guerra Rússia e Ucrânia, né? De uma medida tomada por um organismo multilateral, e aí a sua efetividade a ser ainda confirmada. Né? Hoje, como você apontaria os principais desafios para o TPI hoje, para o Tribunal Penal Internacional, que ganhou aí e está surfando, né, na imprensa internacional com essa decisão? Assim, eu acho que o desafio histórico do TPI ele precisa deixar de ser um tribunal de vencedores. Ou, se você preferir, um tribunal para africanos. Porque até hoje, em grande medida, o TPI tem sido um tribunal para o que a gente chama de estados falhos. O que é um estado falho? É o estado que não consegue lidar com seus próprios problemas. Eu insisto, o que se espera é que, em havendo um crime, então, com muita frequência, os réus são africanos. O desafio é romper essa barreira e efetivamente se tornar um tribunal internacional, um tribunal mundial, para que crimes dessa gravidade não sejam mais tolerados. O genocídio, os crimes contra a humanidade, de maneira mais específica, mas também crimes de guerra, acontecem no mundo. E a gente precisa de, ou seja, a comunidade internacional precisa necessariamente deixar claro que não se pode tolerá-los. O TPI me parece um instrumento para isso, mas ele ainda sofre essa dificuldade concreta de deixar de ser um tribunal para estados menos poderosos, acho que eu posso dizer assim, ou estados falhos, que a expressão em inglês é failed states, são estados falhos, estados que não conseguem lidar com seus próprios problemas. Eu acho que esse foi e continua sendo o desafio. Gosto de achar que o que está acontecendo agora, nesse caso, ainda que seja mais simbólico do que real, seja uma etapa nesse processo do TPI e adiante, porque eu acho que a gente precisa de um sistema internacional para fazer frente a esse tipo de desafio. É muito importante que você traz a título de reflexão. A gente chegou a conversar, lembro-me, sobre isso na última vez, né? De fato, existe essa crítica em relação ao TPI, dele ter esse olhar, né? Esse eurocentrismo, né? Das potências do norte contra, né? Os estados do sul, especialmente a África, né? Como continente. E aí, o que acontece nela? E existe uma crítica muito forte em relação a isso. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio para o TPI, né?
se tornar uma referência de competência complementar, né, em relação a determinados crimes que têm interesse da humanidade e que precisam ser, de alguma maneira, apurados e responsabilizados. Acho que esse é a grande questão. Já pensou perguntar a ti, assim, a quem tiver interessado mais informações sobre a IDP, sobre Tribunal Penal Internacional, como é que faz? Tem algum site? Você recomenda alguma leitura? É assim, do TPI no próprio site do TPI, que é ICC-CPI, que é inglês e francês, .int. O da IDP, em particular, o site é o mais fácil possível, www.penal.org. Tá certo. Bom, Esse não Eduardo, tem. obrigado aí pela sua participação, sua contribuição aqui com a Comissão de Direito Internacional da OAB. Sempre um prazer recebê-lo aqui para esses esclarecimentos. Obrigado, foi um prazer. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.